Oi pessoal, tudo bom? Bom, aqui estamos no nosso terceiro episódio do nosso podcast Solitudecast. Conseguimos, já estamos no terceiro. Queria agradecer muito o apoio de vocês. E hoje eu queria falar que estamos com um apoio, um convidado especial. A minha avó, Maria José. Pode se apresentar, vó. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Maria José e aqui estou à disposição para ajudar. Então vamos lá. O intuito do nosso podcast é mais social, o tanto que o meu nicho é diários pessoais. Então sempre vamos falar sobre assuntos, sobre vida, sobre infância, desenvolvimento e outras coisas. E hoje é isso que eu vou perguntar um pouquinho para minha avó. E tudo bom, vó? Como é que você tá? Eu tô bem. Bom, você sempre me falou que você teve uma infância muito difícil e tal, não nasceu, né, em São Paulo. Não. Apesar de ter passado os anos em São Paulo. Isso. Você pode falar onde você nasceu na sua infância? Eu nasci em Pernambuco, no interior de Pernambuco. Eu fiquei até os 17 anos lá em Pernambuco. E depois foi mudança para São Paulo. Aí eu mudei para São Paulo. Muito Mas bem. foi uma infância bem difícil lá no interior, né? Não tem muitos recursos e não tem também assim estudo. Não tinha como estudar, que eu tinha muitos irmãos pequenos e tinha que minha mãe trabalhava e eu ficava com as crianças, né? Cuidando deles. É interessante, né? É uma realidade diferente do que alguns jovens vivem hoje, né? Sim, com certeza. Você falou sobre que você não estudava, né? Não. Então, com quantos anos você começou a trabalhar, mais ou menos? Eu trabalhava muito em casa, porque eu cuidava dos meus irmãos enquanto minha mãe trabalhava na cana-de-açúcar. Era um trabalho muito duro. Então, agora, trabalho mesmo, assim, eu trabalhei quando cheguei em São Paulo aos 16 anos. Muito bem. Aos 17, né? 17. 17 chegou em São Paulo. 17. Tá certo. Não, realmente é uma dificuldade, né? Tanto no interior pernambucano, que a gente conhece antigamente, né? Que devia ser o quê? Umas 1900 e pouco. Então, era uma outra realidade do que a gente vive hoje na atualidade. Então, o que ajudou você a passar por todas essas dificuldades, assim, que tinha falta, você já contou que já tinha falta de alimento, tinha essa dificuldade de morar longe dos lugares, longe de qualquer cultura e outras coisas. O que te ajudou a passar por essas dificuldades? Como eu já vim de uma família pobre que não tinha muito, então enfrentar dificuldade era como se fosse uma coisa normal. Muitas vezes tinha que esperar o dia inteiro para comer à noite. Então isso ajuda a gente a enfrentar algumas dificuldades. Então isso também, assim, a dificuldade da minha mãe, que ela tinha de ajudar, ensinar também. Então isso foi ajudando a gente, já vendo a minha mãe passando por algumas dificuldades. Então nós aprendemos com as dificuldade dela a sobreviver e enfrentar problemas também. Caramba, história de superação. Superação. Então, você diria que isso foi marcante na sua vida, né? Muito marcante, porque uma coisa é você viver onde uma casa cheia de comida, onde você tem, pode ir para uma escola, e nem muitas vezes, não tinha como eu ir para a escola. Eu cuidava de 10 irmãos pequenos, então eu não tinha como ir na escola. Isso não é uma dificuldade? Verdade. Você é a mais velha, né, deles todos? Sou a mais velha das mulheres. Muito bem. Eu examino, assim, muito até minha própria infância, né? Minha própria vida que eu passei, passar dos anos, minha infância, toda a adolescência, que você quase foi uma mentora, né, pra mim. Eu não tive pai, mas você foi um pai pra mim, Isso. Apesar de todas as dificuldades, e a sua história inspira, né? Inspira. Sei que não muitas pessoas, né, que as pessoas não conhecem, mas quem é da família se inspira bastante, porque sabe das dificuldades que você passou, até dificuldades no casamento e outras coisas. Isso. Qual foi a época que mais te chamou a atenção em toda a sua vida? Olha, uma época, como foram várias dificuldades, problemas na minha vida, mas uma coisa que prendeu minha atenção foi quando eu estudei a Bíblia e me tornei uma testemunha de Jeová. Ali, se eu estava passando por algumas dificuldades, com aquele estudo, aquela pesquisa da Bíblia me ajudou a enfrentar.
as outras dificuldades. Então, isso fez com que eu superasse. E foi o que me prendeu minha atenção, foi essa parte aí. Muito bom. Eu gosto quando você fala dessa ajuda espiritual, né? Porque isso é uma das coisas que bota um objetivo na nossa frente e nos fortalece também, né? Com certeza. Então, teve dificuldades, né, também nesse período de estudar a Bíblia, tudo. Teve o vô, que era o seu marido. Isso. Pode contar um pouquinho pra gente? Olha, foi muito difícil, porque assim, tinha uma vida já com ele que ele maltratava muito. Ele não maltratava os filhos, mas ele me maltratava. E muitos dias ele colocava assim a noite para dormir do lado de fora. Ele não deixava, ele brigava, ele queria espancar, que era uma época, uma pessoa assim do interior, bem ignorante, né? Então isso foi muito difícil. E se eu não tivesse esse objetivo de aprender da Bíblia, eu podia não ter superado. E ele também muitas vezes não dava o alimento que era necessário. E isso fazia com que eu fiz algum curso para ganhar o dinheiro e sustentar os seus tios, que foram 3, era 2, né? Com sua mãe também. Então, isso me ajudou e marcou a minha vida. Muito bem. Essa parte é muito interessante porque poucas você conta, né? Uhum. Poucas pessoas te ajudavam. Os vizinhos não denunciavam, nem nada, eles aceitavam, né? Uhum. Uma das coisas que ainda acontece muito no Brasil, porque existem milhares de mulheres que sofrem essas consequências, tanto violência física quanto psicológica, e foi difícil para você, porque você estava realmente sozinha. Sozinha, com 3 filhos pequenos, não é muito fácil. Não é fácil, então, superar aquilo ali. Ter que trabalhar, sustentar os filhos, cuidar. Muitas vezes eu tinha que deixar sozinhos, deixava eles em casa e trabalhava um meio período, voltava em casa para ver como é que estava, dava almoço e voltava para o serviço. Muita coisa. Então, isso deu uma canseira. Mas é como eu lhe falei, depois que eu estudei a Bíblia, me deu força, coragem para eu enfrentar. E as coisas iam passando de um jeito que superou tudo. Entendeu? Bom, eu convivo com você. É muito interessante essa história, porque eu acho uma das histórias mais interessantes. Nenhum livro que eu já li já teve uma história tão emocionante quanto a sua, pra mim, né? Pra mim. Uhum. E apesar de tudo, de toda essa história, todas as dificuldades, desde o começo da sua infância, eu percebo que você é uma pessoa feliz. Tem momentos felizes, né? A gente sempre tem fotos, todas as nossas fotos sorrindo. Todos os lugares que a gente vai não tem muita tristeza, nem nada. Você sempre, mesmo por ter passado por tudo isso, você é uma pessoa muito alegre. E que conselho você daria pra gente também, os jovens que estão ouvindo, e para mim também, né? Que além dos outros conselhos que você dá na vida, né? As broncas e tudo. Qual conselho você daria pra gente ser feliz mesmo? Olha, principalmente o jovem. A gente já pede, a gente vê hoje o jovem de uma situação, os jovens hoje eles não têm um pingo de obediência, a maioria, não são todos, que não obedecem os pais. E eles se envolvem em coisa que eles perdem até a sua própria vida. Eu fui mãe assim de jovem e lutei muito para que meus jovens se tornassem homens responsáveis, né, para lidar com a sociedade. Então, esses jovens também foram ensinados a andar no caminho certo. Eu dava um conselho que o jovem escutasse os seus pais, né? E os mais velhos fossem obedientes aos professores, tivesse respeito pelos professores, porque, na verdade, esses professores, eles ajudam tanto a criança como os jovens. Só é prestar atenção direitinho e obedecer, porque jamais uma pessoa se torna adulto sem não tiver quem aconselhe, quem fale algo para ele, quem ensine, quem se preocupa. E a gente hoje vê se quando os pais se preocupam com os filhos, aquele jovem, ele vai ser uma pessoa feliz na sua juventude, na sua idade adulta. É só ele obedecer um pouquinho mais. Muito bem, muito bem. É muito interessante, essas foram algumas perguntas, né? Hoje eu convivo com a minha avó. Não tive pai, eu convivo com a minha avó e com a minha mãe. Minha mãe sempre está trabalhando, mesmo assim, eu convivo com ela também, nossa convivência é muito boa. Mas minha avó passou muita parte, passou grande, na verdade, quase 80%, né, do tempo da minha criação, foi você que me criou.
tanto seus conselhos e outras coisas. Então posso falar que minha personalidade é quase a sua, né? Verdade. E como é que foi me criar? Olha, como eu já tinha uma experiência de ter criado 3 filhos, né? Quando você chegou, meus filhos os seus tios já era assim, já tinha passado da adolescência. Então já era um pouquinho de experiência para te educar, visto que sua mãe sempre trabalhou e eu tinha que trabalhar e cuidar de você. Levar na escolinha, buscar, depois ir na escola, ir nas reuniões e te ensinar também como que você deve entrar numa idade de adolescência respeitando, né? E sendo educado, não se envolver em nenhuma bagunça, estudar, ajudar em casa, que o jovem tem que ter essa participação. E tudo isso você foi ensinado. E você hoje contribui com isso. Você ajuda, né, os amigos, vizinhos, parentes, assim não com material, mas a sua experiência de conselho. Tem muitas pessoas que até falam de você elogiando. Então eu acho assim, se você não tivesse essa preparação, talvez fosse mais um, né, que não respeitasse ninguém, não era uma pessoa educada. E hoje a gente vê isso, é um prazer, né? Tanto para sua mãe como para mim. Obrigado. E para outro, a gente somos felizes por isso. Lógico que, em vez em quando, a gente tem que chamar, continuar chamando atenção, né? Mas isso não é porque nós não te amamos, é porque é bom para você. Muito bem. Até sem graça agora. Tantas coisas, né? Mas... Você falou um pouquinho sobre a sociedade atual, né? Os jovens atual. Sim. Como é que você enxerga toda essa união, né, desses jovens, toda essa sociedade que nós temos hoje dos novos adultos? Dos novos adultos, né? Que vão se tornar adultos. Como você enxerga eles? A maioria, para te falar a verdade, eu enxergo esse jovem perdido. Os jovens, eles vivem no mundo porque eles não têm nem mesmo assim... Se tivesse um preparo dos pais, se os pais dessem mais atenção, ficassem mais com esse filho, falasse um pouco da Bíblia, ensinasse os conselhos para esse jovem, os próprios pais, para que eles possam ser assim, ter na escola já uma preparação pelos professores, porque o professor ele está ali para ensinar, ele não é pai. Mas o professor está para ensinar. E aquele que presta atenção, ele pode ter um bom resultado. Agora, os jovens, pelo que eu vejo, eles não têm respeito, eles não têm educação, eles não respeitam os pais em casa, mas isso é uma preparação. Dele muito pequeno, que já tem que ter essa preparação. Foi uma que eu não tive. Eu convivi com muito assim, criação, mais assim, correção, qualquer coisinha, palmada, era qualquer coisinha, era castigo. E isso aí ensina, gente. Os pais hoje, ninguém manda bater nos filhos, não é bater no que se ensina, mas conversando. Então, os pais que fazem isso com os filhos podem salvar os seus filhos desse mundo mau. Muito bem, muito bem. Foi um grande podcast até, né? Uma grande conversa. Eu gostei bastante e muitas experiências você tem para contar. Talvez a gente volte em um futuro próximo, talvez. Mas eu agradeço bastante. Lógico, a opinião que ela falou sobre os jovens estarem perdidos. Não são todos. Não. Porque até ela me fala sobre alguns jovens também, me ensina bastante. E até alguns foram exemplos para mim. E assim, às vezes pode você ser jovem, algum jovem ateu ou alguma coisa que não acredite na Bíblia. Mas a Bíblia não é somente para ter fé, mas sim é um manual de instrução. Um manual de instrução da vida. Porque muitas coisas que ela fala na vida, que ela fala de histórias ali, também se aplicam à nossa vida. Então, é isso que eu tinha para falar também nesse finalzinho. Muito obrigado, vó, por ter participado. Eu que agradeço, né? Obrigado. Quando precisar, nós estamos à disposição. Até mesmo para ajudar, até mesmo alguns jovens, conversar com eles, né? Na escola, né? A gente pode estar participando também. Tá certo. Muito obrigado, então, pela sua participação e pelos seus conselhos, né? Grande experiência de vida aí. Eu agradeço a todo mundo que está assistindo também. Boa noite, bom dia ou boa tarde.
E... Não, tá gravado. Tá gravado, ela pensou que tá ao vivo. Não tá gravado, mas tudo que vai falar a gente vai soltar depois. Mas fica tranquila. Você quer tentar falar o nome do podcast? Podcast? Podcast. Podcast? Podcast. Podcast. Cast. Aí, tá certo. Acertei, pessoal. Solitude. Solitude. Cast. Parabéns. É isso aí. Aê! Tchau. Dá tchau, Bela. Tchau, pessoal. Boa noite. Uma boa noite pra vocês, pra todo mundo. Até.